bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, Educação e Saúde. Hoje a nossa convidada é Emília Cipriano, é professora da Faculdade de Educação, professora da pós-graduação e que vai trocar ideias conosco hoje, o que vamos chamar a pedagogia da infância. Enfim, o que é infância, quais são os cuidados, o que significa isso, né? A produção do programa e a idealização do programa é com a minha parceira, querida, Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide de Aquino Nofes, professora e diretora da Faculdade de Educação, daqui da PUC, ambas da PUC de São Paulo. Bem-vinda, Emília, é um prazer tê-la, né, conosco agora. E a gente vai brincar um pouco. A pergunta que não quer calar: o que significa esta pedagogia da infância? Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer poder dialogar e ter um espaço para falar dessa pedagogia. Pedagogia da infância é a pedagogia que acredita na criança como um ser potente, que tem competências simbólicas fundamentais e que é um ser que não é uma tábula rasa, mas ele traz na sua referência todo um olhar de mundo diferenciado que precisa ser percebido. Há uma especificidade nessa faixa etária, é a faixa da descoberta, da interação com o mundo, das relações, da percepção, da escuta sensível. Então eu acredito que estudar a pedagogia da infância é estudar a vida na sua essência, na sua gênese, é poder trabalhar com o acolhimento da vida naquilo que há de mais genuíno. E é claro que isso não pode ser romântico, nem piegas, nem simplesmente aparente. Não é estudo de uma área só. Quando você fala infância, você se refere a que idade? Só isso, 0 a 12 anos. 0 a 12 anos. E a primeira infância, de 0 a 6 anos. 6 anos. Mas quando eu falo de 0 a 12, é porque as crianças não podem precocemente perder o direito efetivo de serem crianças. Esse é o período menor da vida, mas é aquele que se apresenta como que traz, do ponto de vista inclusive da ciência, as mais fortes representações simbólicas do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de relações sociais, de leitura de tudo que está em volta. Então, quando eu penso nessa criança, em especial nessa criança de 0 a 12, eu penso num olhar onde o lúdico, a relação, principalmente as interações humanas, são decisivas para a pessoa se constituir enquanto humano. E quando você vê nesse mundo atual, né, a criança com escola, e balé, e judô, e natação, e terapia, e fono, qual é o pensamento que te ocorre? Na verdade, eu acho que nós estamos fazendo um exercício. A infância é uma construção social e a nossa sociedade tem construído muito uma concepção de referência em alguns momentos da produção da criança e não da vida que a criança constitui em si. Quando você tem uma agenda para a criança muito similar a uma agenda estressante do adulto, você está fazendo uma inversão. Ao invés de fazer a infância como um tempo importante em si, você projeta um tempo para o futuro. A infância é importante por si só. Ela é um tempo que não pode ser abdicado, inclusive para o ócio, para a reflexão, para a interação com outras crianças, para a observação das coisas, para a investigação. Para mim, uma coisa muito linda nas crianças, e quanto mais a gente estuda, o Dewey fala uma coisa que eu acho fundamental: o processo criativo, ele tem um processo de essência humana e é nas relações com o mundo que ele se amplia e depois é que ele tem exercício de toda essa cognição, intelectualidade. Nós estamos muito mais preocupados muitas vezes com esse processo no sentido de produto do que o processo de vida, a apropriação, né? Quando você fala que a infância tem um tempo próprio, Isso. um tempo próprio, um jeito próprio, a gente vê muitos adultos querendo seus filhos iguais a ele, na roupa, nas atitudes. O que você quer dizer com tempo próprio da criança, diferente do adulto? O que é isso? É um tempo onde, inclusive, ela perceba os 5 sentidos. Hoje eu tenho cada vez mais presente que nós estamos perdendo a possibilidade das crianças fazerem coisas básicas, que é o sentido do cheiro, é o toque, a percepção,
a relação do outro, a existência do outro, tudo isso é uma apropriação da infância. E é na interação com outras crianças, com os objetos de conhecimento, que ela vai poder relacionar-se nisso. Eu penso que muitas vezes a gente tem uma preocupação imensa com o processo de alfabetização. Tem professor, tem inclusive famílias que nos procuram desde o início, desde o ensino inicial, tendo uma perspectiva de como é que é isso futuramente para a faculdade, para a entrada, para o Enem. Eu sempre digo que quem antecipa os seus tempos perde a possibilidade dessa criança ter um ser na sua totalidade, que é o que a gente chama de integralidade do ser. As sinapses ocorridas neste período de vida, elas são de natureza profundamente voltadas à imaginação e à percepção. Isso não pode se perder. Você falou um pouco do Dewey e da possibilidade criativa da criança. A gente podia dizer que hoje, com essa preocupação em estimular a criatividade da criança, educar a criatividade da criança, nós estamos fazendo exatamente o contrário, quer dizer, cortando toda a possibilidade dessa criança ser criativa? Eu penso que como a gente tem uma proposta muito adultocêntrica, tudo é voltado ao adulto, esse olhar sobre essa criança, as suas potencialidades, a criança é uma potência. Por isso que eu gosto muito do Loris Malaguzzi, quando ele diz a criança tem 100 linguagens, roubaram-lhe 99. É claro que é uma linda metáfora, né? Então, o que ocorre? Bem essa relação que se aponta. Essa criança, quando trabalha emoção dissociada de cognição, esse é o maior equívoco. Emoção e cognição são indissociáveis. Ela tem que ser afetada pelas coisas que estão no mundo. O choro, a alegria, a percepção de entender relações de conflito. Ela vai enfrentá-las, com certeza, mas ela precisa de tempo de vida para que isso ocorra. Eu tenho estudado muito a questão dos bebês. E a sensibilidade... Eu te perguntar dos bebês, porque você fala, e os bebês? E os bebês? Muito cuidado, porque daqui a pouco tem mãe querendo já pôr criança, bebê na... Então, isso que eu quero, por isso que eu acho que, de repente... esses estímulos exacerbados, né, fazem com que a criança não faça suas próprias descobertas. E essas descobertas, e aí a gente pode identificar que a imaginação não é uma coisa que é dada, ela é constituída. E aqui eu queria derrubar uma coisa que eu ouço muito, os bebês hoje, as crianças estão mais inteligentes. Não, as crianças têm instrumentos diferentes de comunicação humana e, em contrapartida, têm deixado de viver algumas situações. O que a gente percebe? Algumas crianças, inclusive, que têm dificuldade de olhar para o amigo, relacionar-se com outra criança, construir com ela uma relação de troca. E isso no universo, eu digo que é a base axiológica da educação, da pedagogia da infância, que são a construção de valores. A pedagogia da infância, ela tem que ter uma construção muito sólida de valores. É a humanização do ser a cada espaço que ele vive. Não é matematizar, simplesmente, ou alfabetizar, qualquer que seja a área do conhecimento. E eu quero fazer depois outra questão, porque você vai falando, então a criança, você estava dizendo que a criança tem que construir. Isso. Ela tem que descobrir. Isso. E que pistas você dá? Porque hoje as pessoas querem antecipar tudo. Perfeito. E querem ensinar tudo. É como se dissesse, agora eu vou te ensinar. E aí começa, eu tenho uma sobrinha que tem um bebê de praticamente 1 mês, e o pediatra já falou para ela, põe todos os estímulos, põe isso, faça aquilo, faça aquilo. Quer dizer, ela é uma mãe, primeiro filho, primeiro neto, primeiro tudo, e tem já 1000 ideias não de descobrir a criança, fazer a criança descobrir, forçar essa descoberta. Eu não sei bem o que você pensa, o que você sugere. Pois é, eu penso que uma coisa como educadora da infância é que a gente precisa investigar mais as crianças. E para isso a gente precisa ter uma escuta muito sensível. Aprender a escutar a voz. Nós duas participamos de uma banca que você orientou, e que uma das discussões que era feita é que essa história de dar a voz à criança. A gente não dá a voz à criança. A criança tem uma voz. É escutar essa voz. É estar presente nos momentos. Outra coisa, muitas vezes, a sofisticação dos materiais, entendido que isso vai garantir qualidade. O que indica a qualidade é a possibilidade de tempo e espaço para que a criança possa vivenciar essa experiência. E a experiência, ela não é dada no tempo do adulto, ela é dada no tempo que a criança está vivenciando. Como que nós vamos fazer, Emília? Porque as mães cada vez mais estão sem tempo. Claro.
Então, essa interação... Mas eu vou Não, até vamos interromper a sua vamos pergunta, porque acho que trocar. assim, Vamos trocar a gente, aqui, né, do Marta? ponto de vista da psicologia, né, eu Sim. costumo dizer que a psicologia criou alguns mitos, né? De que, assim, Isso. a criança precisa de mãe. Criança não precisa de mãe. Ah, então, vamos ver. Criança precisa, não sei o que você pensa, mas criança precisa de adulto responsável, que acolhe, que protege e que dá espaço para essa criança. Então, assim, não é a mãe, pode ser a avó, pode ser... que a mãe tem uma responsabilidade, vamos dizer, civil, Claro. pública em relação à criança, que ela tem que cuidar de prover determinadas coisas. Mas o tempo para a criança pode ser de muitos adultos. Tô Muitos errada? adultos. Eu adultos. penso que tem uma questão muito forte hoje, que é a ideia, muitas vezes quando as crianças não estão bem, a primeira figura que é colocada é em relação à mãe, de que houve negligenciamento. Eu não acredito em negligência por parte de mães. Eu acredito que uma criança, quando nasce, tem uma família por trás dela. Um pai, os avós, a comunidade que ela faz parte, tios, primos. Toda essa comunidade tem que se unir. Aquela velha questão, né, de que precisamos de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Eu acho que essa é uma ideia bonita. Então, é uma sociedade que se une para pensar nesse tempo histórico, em tempo onde os espaços, inclusive, aí eu pergunto a cidade nossa, cidade que moramos, quais são os espaços para a infância dessas crianças? Onde é que elas têm possibilidade? Muitas ficam confinadas, profundamente confinadas. Os pais, quando têm um tempo, levam a shoppings, que são, sem dúvida nenhuma, espaços onde você dialoga pouco, onde você tem um consumo exacerbado, onde você tem uma interação humana voltada simplesmente a uma atividade que é muito mais de consumo do que de relação, de possibilidades. E mesmo nos parques, né? Porque Sim, aquele parque isso que eu não ia promove colocar. nenhuma habilidade de comunicação. E aí me vem uma descoberta muito interessante quando a gente construiu recentemente na rede pública os chamados parques sonoros, né? Que são parques onde a criança sente os sons, percebe os sons, ela própria vai fazendo um caminho de descoberta daquilo que vai alterando a sua própria imaginação. E é muito interessante isso, porque você vê nos depoimentos uma menina que diz: hoje eu sou toda som. Porque ela conseguiu interagir com essa relação. Então, esse tempo, que é um tempo próprio, né? E aí eu queria falar uma coisa que a Nilde colocou das mães, e que eu acho que a sociedade também cria estereótipos de uma família que já não existe mais, né? E eu não gosto da palavra família desestruturada. Eu acho que existe uma família estruturada de forma diferente. Exatamente. Nesse contexto social, político, econômico. E é com esse contexto, a entrada da mulher para o mercado de trabalho, as mudanças das relações de tempo e espaço, a distância dos espaços que a gente tem, a mobilidade para você poder, tudo isso interfere nesta relação. Agora, quando você está com a criança, precisa haver uma inteireza. A grande discussão é hoje, quando você está com a criança, você entrega um tablet na mão para cada filho, né? Eu já vi isso, inclusive, em restaurantes, em espaços públicos, né? Que eu confesso, às vezes, eu até entendo, né? Porque é o momento que a criança fica quieta e a mãe come. Isso, mas como é que eu posso fazer desse momento, a comensalidade, a gente fez um estudo sobre isso, né? Esse momento do estar à mesa, da troca, do servir junto, do poder perguntar, ele é único. E ele precisa ser retomado. São rituais da vida humana que precisam ser resgatados, mesmo dentro dessa, se é que eu posso dizer, um caos nas relações. Nós estamos vivendo relações muito solitárias, muito desumanizadas, e a pedagogia da infância, ela traz essa possibilidade de formar um ser humano que entende que o outro faz parte da construção da sua própria identidade, é onde ele se descobre. A coisa mais bonita que eu vejo nas escolas da educação infantil, e hoje, assim, nas diferentes contextos, quer sejam nas classes mais abastadas ou mais com situações precárias de vida, quando você fala de crianças brincarem, elas criam um ritual próprio, elas criam condições, elas buscam, tem um material chamado Território do Brincar, que eu gosto muito de trabalhar, eles pegam brincadeiras no Brasil inteiro, em diferentes culturas. Eu indico as pessoas para assistirem, porque é muito interessante ver os casamentos que eles realizam, a brincadeira da comidinha, a relação com a terra. Uma coisa que as nossas crianças, principalmente de centros urbanos, têm vivido cada vez menos é o contato com a terra,
com a água. Há uma preocupação imensa Higiene, com uma apresentação. estética pré-estabelecida. E aqui tem 3 questões que para mim são fundamentais. Uma pedagogia da infância, ela tem uma dimensão estética, que é toda a sensibilidade. Ela tem uma dimensão ética, que é a participação, a relação, esse respeito de vocês com a minha relação, com a minha palavra, a atenção de vocês. Isso é uma aprendizagem, né? E uma dimensão política, e política na dimensão mais bonita dessa palavra, que é a interação, é a polis, né? É a relação com a comunidade, é a relação com o outro. Então, essas 3 dimensões, que são hoje referência das diretrizes nacionais de educação infantil, elas precisam ser muito vividas, elas precisam ser traduzidas, porque as famílias também, vamos aqui deixar muito presente, o que tem de pais que delega a escola e terceiriza seus filhos é muito significativo hoje. E isso é uma reclamação que se coloca nos mais diferentes contextos escolares. E escolas que são feitas para os pais, sim, né? Eu fico pensando nessas festinhas de formatura do pré-primário, onde a criança fica lá tentando, batendo um tamborizinho, que a professora, que bonitinho, ela bate no tamborizinho, que relação ela criou com esse tambor? É que há uma perspectiva muito voltada, né, à produção feita para o adulto e não o sentido e significado que tem para as crianças. Quando um espetáculo é produzido por um grupo de crianças, ele tem a questão do processo de investigação perpassando. A aprendizagem não é o produto, é toda a vivência, desde o cenário, a organização, as falas. Eu sempre conto que quando eu comecei a trabalhar em educação infantil, eu fui diretora de uma creche municipal em São Paulo. E eu me lembro que eu pedi para que as crianças representassem um momento naquele espaço. E um menino desenhou lava rápido. E eu perguntei, nossa, mas lava rápido? O que tem a ver? Ele falou, é a hora do banho. E nós rediscutimos o banho a partir dessa representação. As crianças representam. Hoje há muitas pesquisas com as falas, não só as falas, mas as narrativas infantis são fundamentais, mas há muitas pesquisas com desenhos, com interações com crianças, com perguntas. A Neide é uma pessoa que estuda muito essa área, sabe do que eu estou colocando, da importância. A gente não tem um tempo para aprofundar essa questão, mas as representações infantis, elas passam inclusive pelo silêncio também. Eu pela solidão eventual profunda, dessa criança. isolamento. Né? Eu fiquei pensando enquanto você estava falando que, assim, de alguma forma, a psicologia há muito tempo sabe da importância de observar a brincadeira da criança e que a criança, ao brincar, representa o seu mundo. Né? Mas fica um pouco deslocado, eu acho, na medida em que hoje essas crianças vão brincar nos consultórios das terapeutas. Isso. E aí não é um olhar, vamos dizer, só para a criança, mas com muita frequência é um olhar para a doença da criança. Isso. Não é um olhar para a brincadeira da criança, mas para o que de errado aquela brincadeira revela. Né? E eu acho que nesse sentido a psicologia precisa dialogar com a escola de um outro lugar. Eu quero então retomar para o papel da professora. Isso. Quando você fala assim, ela precisa escutar, precisa olhar e ver, né? Que a gente fala, tem que estar atenta àquela criança. Você pode dar algumas pistas para essas professoras? Porque ainda a referência é a professora. E você sabe que muitas vezes a própria criança chama a professora de mãe. Claro. Porque é a pessoa que é a palavra que traz internalizado como aquela que ama incontinentemente de tudo que ele vive. Infinitamente, né? Infinitamente. Então, fala um pouco para nós isso. Tem um estudo muito bonito sobre qualidade de educação infantil, feito pelo Peter Moss, e ele fala o que é infância hoje. Aí ele começa falando várias categorias. Uma, ele fala do poder do educador da infância. E o poder do educador da infância é muito maior do que ele imagina, porque ele é uma grande referência. É o que eu chamo de neurônio espelho. A atitude da professora, o tom de voz dela, a postura do corpo, a forma como ela se dirige, tudo isso é aprendizagem para a criança. Não é um momento de você parar para dar uma aula dentro de uma visão escolarizante, mas é a sua ação junto à criança, até a perspectiva de como você distribui os objetos, de como você prepara o ambiente, ela é referência para aquela criança, para a vida como um todo. E mais do que isso, essa criança olha naquela referência que ela convive mais intensamente, muitas vezes, que a própria família, por N fatores.
como a gente já havia colocado anteriormente. E aí o que acontece? Ela encontra-se diariamente, ela constrói uma coisa chamada vínculos, e o professor da infância tem que estar muito presente, que esses vínculos marcam para a vida inteira. Eu sempre relato essa experiência que eu vivi pessoal. Há 20 anos atrás, eu fui fazer uma grande conferência no INB. Quando eu entrei e vi aquela plateia de 5.000 pessoas, era a primeira grande plateia nessa direção, eu fiquei olhando para as pessoas intensamente, porque acho que essa é uma marca do educador da infância. Você olha, olha. E aí foi muito importante, né? Porque uma moça me olhava com um olhar que eu chamo de encantamento. Eu digo, trazendo para a sua questão, o professor da infância tem que ter esse encantamento. E não é uma coisa ilusória, é real, é efetiva, né? E aí o que aconteceu? Quando terminou e eu pensava, gente, de onde eu conheço essa moça? Só que é muito difícil, a gente é professora há muitos anos, trabalhou com infâncias múltiplas, né? E aí, num dado momento, quando terminou, ela veio me dar um abraço, olhou para mim e falou aquela pergunta que acaba com qualquer professor. Você lembra de mim? Né? E aí, naquele momento, eu fiquei com aquilo que você não... Eu disse, minha querida, eu não lembro especificamente de você, mas pela cumplicidade do teu olhar, eu tenho certeza que nós temos uma história juntas. Ela disse, você foi minha professora. Falei, quando? No maternal. Me congelou na memória. E hoje eu tenho 2 orientandas pesquisando o impacto que tem o olhar da criança na relação com esse educador. Como esse educador passa a ser uma referência, e eu chamo de construtor de identidades humanas. Educador da infância não é dador de aula, ele é fundador de mundos. Ele possibilita a criança ampliar seu repertório a partir das suas necessidades. Se ele souber ler essas necessidades, e daí tem um lixo aí, midiático muitas vezes, que não pode ser reproduzido na escola. E eu vejo alguns educadores dizerem, mas a gente tem que fazer isso porque é o que eles gostam, eu digo, é o que eles conhecem. Você pode abrir esse universo, ele pode ter acesso. Um professor apaixonado por literatura na educação infantil, ele com certeza estará formando um grande leitor. E não na sistematização do processo de alfabetização, mas na gênese desse processo, que é o contato das crianças de uma forma profunda, simbólica. Porque o que é a literatura? Né? A literatura faz a gente navegar. Eu amo o Manuel de Barros, né? Que inclusive faz muito esse trabalho com crianças pequenas. E ele diz, é tecer, é ir tecendo. Então, o tom de voz que eu conto uma história, e aí vem as dicas, sim, né? Todas as pistas. A gente tem o contador de histórias. Né? Você ter essa possibilidade, você criar um ambiente onde as crianças possam o tempo todo estarem fazendo escolhas, elas são competentes para fazer isso. E as crianças, assim como nós, né, precisamos retomar muito essa capacidade de escolher, porque existe gente escolhendo tudo para a gente, inclusive nas vidas adultas. É uma referência externa de algumas categorias, inclusive de um projeto de felicidade, que nada mais é do que uma corrida ao tempo e ao espaço, de ter coisas, de ter como se a felicidade fosse uma proposta pronta, acabada, e não como uma construção de momentos, né? Pela sua fala, né, Emília, vai ficando claro que esse profissional tem que ser bem informado. Muito. Nós temos que valorizar as escolas que têm professores formados, e não necessariamente os leigos na escola, os amigos da escola. Tem que ser pessoas que compreendam o desenvolvimento da criança, desta infância, e tem uma formação de olhar, como a gente fala, olhar e ver, ouvir e escutar, para a gente ir construindo essa infância que está na mão dos adultos, né? Com certeza. E tem uma coisa que você falou agora, Neide, que para mim é a grande discussão na educação brasileira. A hora que a gente valorar melhor essa fase da vida, a gente vai dar um sentido diferente para a educação, porque quem cuida, quem trabalha com essa perspectiva, ela trabalha com uma construção permanente. E aí o que acontece? Essa formação não pode ser feita por alguém que tem alguns fundamentos apenas. Ela é muito mais do que isso. Ela é um processo que envolve antropologia, filosofia, sociologia, práticas de vida, vivências reais com crianças, né? Não adianta eu ter uma teorização ligada a faixas etárias. Nós tivemos um dado momento onde a gente tinha uma perspectiva que o desenvolvimento era muito mais voltado às faixas etárias. Hoje a gente sabe que a faixa etária é um dos elementos, mas tem o componente da cultura, a antropologia é fundamental. Você tem a semiótica hoje,
que é uma área que vai contribuir muito com as revelações, as significações que não foram explicitadas. Quando uma criança, né, tem uma atitude de choro, um educador que é trabalhado nessa formação mais sustentada, consistente, ele sabe ler o choro, porque o choro é uma expressão de vida muito importante para ser lida. Você também você estaria correta em dizer algumas vezes, eu falo para as famílias, não se inibam de perguntar a formação dos professores. Quando eu vou ao médico, eu pergunto qual a sua formação. Perguntar, porque isso pode ser um diferencial de uma escola, Com quando certeza. seleciona, eu dizer qual é a sua formação, de onde você vem, o que você pensa, né? Emília, nós estamos chegando ao final. Que pena. Ainda tem muitas coisas para falar. 1000 penas. 1000 penas, porque assim, porque queria saber sobre se as políticas públicas estão contemplando isso, se é uma coisa do governo, se é uma coisa da escola, se a escola tem autonomia, mas assim, quais são as suas considerações, o que você proporia para um sistema, para uma escola, para que essa pedagogia da infância seja mais rapidamente encontrada? Lembrando que nós temos Só pouco 2 minutos, tempo. Tá. Mas tudo bem, Ai, é 2 que minutos. Porque ela faz uma pergunta desse tamanho. Eu diria que para você pensar numa educação de qualidade, você tem no mínimo 4 grandes eixos, uma educação, uma pedagogia da infância. A primeira são os profissionais. É a formação desses profissionais, é a valorização, e a valorização, inclusive, do ponto de vista de entender que não existe subalternização de professores mais ou menos importantes. Os da infância são marcantes na vida da construção da identidade do estudante. Então, os profissionais, para mim, têm um. A segunda é a raiz epistemológica, que é tudo voltado ao conhecimento. Hoje nós temos pesquisas que nos abrem os olhos para ver essa criança nas suas múltiplas dimensões. Então nós temos que nos aprofundar nessas áreas do conhecimento. A terceira, que eu acho que é a discussão das famílias. É como se dá essa relação com as famílias nesse universo. E claro que isso tem que ser construído. E o quarto são a construção das políticas públicas. Uma política pública, ela tem que ser a tradução de toda essa referência. E por isso hoje a gente fala de culturas infantis. O que são as culturas infantis? O que é a cultura da infância? É uma cultura que é construída dentro de uma política pública onde os profissionais são ouvidos, onde as pessoas se relacionam, onde as famílias são percebidas. Eu vou ficar com essa frase, que é muito forte, né? E agradecendo a sua presença. E realmente um assunto como este é extremo, como todos os nossos assuntos que a gente só se propõe a discutir situações amplas e polêmicas. Agradecer a sua presença, Muito Emília. obrigada. E esperamos uma próxima vez contar com você. Marta, suas algumas considerações? Obrigada. Não tenho mais o que falar, só obrigada. Obrigada.